Então, depois, a pessoa pode concordar ou discordar, né, na solução prática, em detalhes, em juízos específicos, etc. e tal. Né? Por exemplo, essa questão do Vaticano II, né, você sabe muito bem, né, nós já conversamos sobre isso, a minha posição a respeito do Vaticano II é um pouco mais de nuance, né? Ou seja, você é bastante severo no seu juízo a respeito do concílio. Eu já acho que a coisa não é tanto assim. Né? Houve, sim, maracutaia. Minha vida foi determinada pelo Concílio Vaticano II. Todo o curso da minha vida. Uhum. Eu tive 30 anos de besteira na minha cabeça, graças ao Concílio Vaticano II. Uhum. Sim, e mas aí que tal, a minha geração padeceu isso, o senhor veio um pouco depois. Agora o pessoal que em 1962 estava ali com 14 anos, 15 anos, tal, todos nós ou nos afastamos da igreja, ou aderimos à parte errada da igreja. Foi uma devastação, quer dizer, não dá vontade de ser compreensivo com essas pessoas, tá entendendo? Eu sei. Tem que perdoar, mas não é eu que tenho que perdoar, é Deus que tem que perdoar. O meu perdão não vale nada, tá entendendo? O que ele tem que pedir é perdão a Deus. Eles fizeram eu compreendo. Fizeram, viu? Eu sei. Mas veja só. Com esse pessoal conservador, eu conheço a história do pessoal, vamos dizer, daquele pessoal do grupo do Dr. Júlio Fleshman no Rio de Janeiro. O que aquele pessoal sofreu de humilhação, de perseguição, foi uma coisa horrorosa. Por quê? Qual era o pecado deles? Eles eram católicos, é esse o pecado. Não, eu compreendo e estou perfeitamente de acordo com essa indignação diante das injustiças que vieram depois do concílio. A igreja, você vai concordar comigo, a igreja é o eixo do mundo. Se ela balança, tudo cai. Sim, exato. Então, a história do Brasil nos últimos 40 anos pode ser todinha explicada pela decadência da igreja. É praticamente causa única de toda a porcaria que aconteceu. Não, aí nós estamos de acordo, ou seja, que a igreja está em crise, não é? E é que esta crise veio após o Vaticano II e trazendo o rótulo de estar agindo em nome do Vaticano II, isso não tem dúvida nenhuma. Só que onde é que está a diferença de visão entre nós, que sabe que diferença de visão existe, né? Eu sei. Então isso não é problema nenhum. Mas a diferença é a seguinte, é que o concílio, para mim, são os documentos do concílio, né? E não aquilo que as pessoas fizeram no concílio. O que as pessoas fizeram no concílio, isso daí a gente pode condenar, mas não é o concílio, são as pessoas do concílio. O concílio é o documento, e os documentos, eles são bastante válidos. E, por exemplo, com relação à questão da condenação... São válidos se forem interpretados de uma maneira coerente, com 2000 anos de doutrina. Exato. E aí agora, o pessoal da teologia liberal... O pessoal da teologia liberal quer interpretar de uma forma cismática, né? De uma forma completamente que não é consoante com a tradição da igreja. E o Papa está justamente lembrando os católicos que nós temos que... O verdadeiro Concílio Vaticano II não é esse negócio aí que o pessoal fala ao espírito do Vaticano II. O verdadeiro Concílio Vaticano II são os documentos. E esses documentos têm que ser interpretados, se eles significam alguma coisa, eles só significam se estiverem em sintonia com a tradição da igreja de 2000 anos. Aí está muito claro. Não quer dizer nada. Claro. Né? Senão não quer dizer nada. Então, por exemplo, a história da condenação do comunismo. Né? A condenação do comunismo, houve toda essa maracutaia que você falou aí, de fato teve isso. Né? As pessoas que estavam lá presentes, tem fontes primárias que atestam isso claramente, que o pessoal fez de tudo para que não houvesse uma condenação explícita do comunismo dentro do texto da Gaudium et Spes, que é a Constituição que trata do ateísmo contemporâneo também. Bom, o que aconteceu? Tantos padres conciliares fizeram assinatura abaixo-assinado pedindo que fosse condenado o comunismo. No final das contas, eles conseguiram somente o quê? Conseguiram uma nota de rodapé. Ou seja, no capítulo do ateísmo, tem uma nota de rodapé que lista todos os documentos. Documento de Paulo VI condenando o comunismo. Documento de João XXIII condenando o comunismo. De Pio XII. De Pio XI. Está lá. Milhares e milhares de páginas conseguiram botar a notinha do rodapé. Exato.
Aí perguntaram para o Dom Figô, né, que era um bispo bastante conservador aqui do Brasil, um ótimo bispo, perguntaram para o Dom Figô, e aí, o senhor está satisfeito com o que o documento diz do comunismo? Ele disse, olha, na nota de rodapé é melhor do que nada. Agora, ter o chapéu no bolso não é a mesma coisa que ter o chapéu na cabeça, né? Exatamente, enfiar o chapéu no bolso. Foi esse o comentário que ele fez, né? Agora, de fato, então isso é lastimável, porque por causa desta ausência de uma condenação clara do comunismo nos documentos do concílio, o que é que aconteceu? O pessoal achou que a igreja não condenava mais o comunismo e começou a flertar com o comunismo. Isso sim é consequência desta omissão terrível. Claro. Né? Porque o pessoal aproveitou. Mas o Vaticano II, não é? Materialmente falando, o texto tem lá a condenação do comunismo na nota de rodapé. Quer dizer, ele deve ser interpretado nessa continuidade. Né? Agora, infelizmente, foi uma omissão vergonhosa, uma maracutaia vergonhosa, isso não tem dúvida nenhuma. Quando a gente aceita os documentos de um concílio, nós não estamos aceitando os atos que as pessoas do concílio fizeram. E, depois, outra coisa. Você pode ver, Olavo, que hoje em dia, dentro da Igreja Católica, ninguém mais quer ler o concílio, ou seja, os documentos reais. Os tradicionalistas não leem porque abominam. Os modernistas, né, não leem porque acham que já superaram, eles já estão no estágio posterior. E o Papa Bento XVI quer que a gente leia o concílio em sintonia com 20 séculos de tradição, e eu acho que essa é a posição mais correta. Né? Então, essa é a